Fala, galera! Homem em Campo aqui, né, mais uma vez com vocês para a gente trocar aqui uma ideia sobre algumas situações que eu tenho escutado e eu acho que é importante a gente trazer para um debate, né, para um vídeo onde a gente consiga explicar um pouco do que tem acontecido e qual é a percepção de vocês também. Eu acho muito importante quando vocês vêm, fazem parte do processo de construção de pauta da gente, tá? Então hoje eu quero basicamente reagir a uma coletiva de Roger, que rolou recentemente, onde ele se diz um pouco assustado com o tamanho das consequências, das falas da imprensa, da mídia e da internet como um todo, em relação às escolhas dele, né? Em relação aos times que ele tem colocado em campo e as mudanças que ele tem promovido. Então, nessa última entrevista, pós-jogo, né? Ele citou uma possibilidade de, poxa, quando eu não uso o Zé Roberto, quando eu uso o Gustavo Coutinho, as pessoas reclamam, sendo que Gustavo Coutinho até um dia desses era o artilheiro do Sport na competição. Reclamaram também da minha mudança, eu tirei a Ju, coloquei Benevenuto, Iago e Depena, talvez não funciona, tem que usar Pedro Martins, e aí a sensação que eu tenho é que ele tem feito uma espécie de crítica das pessoas terem colocado o dedo no trabalho dele. E isso me decepcionou um pouco, essa fala do Roger, porque eu acho que acima de qualquer opinião que role da mídia, da internet, de gente que está preparada para fazer comentários, opiniões do meio do futebol, ou até mesmo comentários mais emotivos de um torcedor que vive o clube de forma apaixonada, ele tem que ter já a base dele. Para mim, Roger já tem que ter um padrão. Ele tem que ter um time definido. Ele está buscando as melhores opções, mas tem escolhas que estão sendo feitas que ele tem que estar convicto do que ele está fazendo. Tá entendendo? Então, assim, quando eu vejo ele dizer que não, que é um pouco preocupante, eu não estou entendendo o que as pessoas querem de mim, na verdade, não é o que o externo vai definir. Para mim, Roger tem que estar pronto. Ele tem que ter um time. A gente não está falando de um início de trabalho apenas. A gente está falando de uma final. O Sport se prepara para a final do Campeonato Pernambucano contra o time que teve os melhores números, o melhor desempenho até aqui. O Náutico tem o melhor ataque, o Náutico tem a melhor defesa, o Náutico somou a maior quantidade de pontos, o Náutico tem o artilheiro da competição. Então, se você ainda tem pontos a entender, vai definir o que seria o melhor para o clube, preocupa o torcedor, preocupa o analista, preocupa o cara que vive o futebol na rotina do dia a dia. Eu acho que Roger tem que começar a traçar um caminho que seja não somente a reta final, que são os 2 jogos da final, como também o início de um trabalho que vai te levar para o primeiro jogo dificílimo de Copa do Brasil. Não subestimem a Desportiva. É um time que, apesar de não ter lá sua tradição como um G20 de primeira divisão, é um time que tem torcida, que joga num estádio, que abraça o seu torcedor, que faz com que o time jogue inflamado e eles vão enfrentar um clube que é campeão de Copa do Brasil. Então, não subestimem a dificuldade que vai ser enfrentar a Desportiva e, do mesmo jeito, iniciar os processos para Copa do Nordeste e para Campeonato Brasileiro da Série B, que já está aí batendo a porta. Então, realmente, eu acho que hoje é tempo do Roger começar a definir o que ele escolhe para facilitar a vida dele. O torcedor, ele está aqui fora de forma apaixonada, ele está aqui de um jeito buscando, torcendo, na expectativa para que ele encontre o time ideal. E essa cobrança, entre aspas, é nada mais nada menos do que o desejo de ver o time redondo, funcionando e atuando no seu desempenho máximo. O que está faltando para o Sport nesse momento é desempenho. Resultado, não. O Sport vence e empata desde que Roger assumiu. Ele ainda não tem derrotas. Mas esses resultados sem desempenho, uma hora, não se sustentam. Vai chegar um momento em que você vai enfrentar um adversário de mais qualidade e a possibilidade de este adversário mais qualificado ser o Náutico agora é muito grande.
E se você não começar a desempenhar no máximo do seu nível, entender a proposta de jogo do seu time, você vai acabar ficando pelo meio do caminho e o torcedor fatalmente vai ficar insatisfeito. Então eu acho que hoje Roger tem peças no elenco suficientes para poder montar um time equilibrado dentro da sua proposta. Eu lembro muito bem que quando o Roger assumiu o clube, ele falava muito sobre ter um time brigador, lutador, com muita intensidade. E eu sinto falta dessa intensidade no meio de campo. Por mais qualidade técnica que Iago Felipe tenha, por mais qualidade técnica que Carlos de Pena tenham, é um meio de campo lento. É um meio de campo que demora para repor e demora para subir juntamente com o bloco para a fase ofensiva. E isso me preocupa porque hoje os dois pontos fortes do Sport estão nas beiradas, estão nas alas, exatamente com jogadores como Christian Barleta e Filipinho. E as subidas de Filipinho maltratam, machucam demais o adversário. O problema é a reposição. Na hora de recompor, Filipinho precisa ter um físico privilegiado que até tem para ser o cara que ataca e depois recompor. Mas a gente sabe que historicamente a fase defensiva não é o ponto mais forte de Filipinho. Zé Gabriel é um atleta que tem um condicionamento físico muito legal, combate firmemente por todas as bolas. O problema é ele com a bola no pé, ele demora um pouco para levantar a cabeça, para encontrar o atleta melhor posicionado e distribuir esses passes. Então, muitas vezes você vê um Iago Felipe tendo que vir buscar aqui no fundo com os zagueiros, o mesmo vale para Depena. E aí, na hora que distribui essa bola e eles precisam chegar lá na frente para recompor a fase ofensiva junto com o bloco, demora um pouquinho mais. Então, como o Sport não utiliza um camisa 10, não tem aquele meia articulador de origem para preencher aquele espaço entre o meio do campo e o atacante, está acontecendo uma situação muito desconfortável com o centroavante, Gustavo Coutinho. Historicamente, Gustavo Coutinho já tem sido um jogador muito cobrado pela torcida. Recentemente, a gente sabe como é que as coisas funcionam, não à toa foi emprestado para o Coritiba, e assim, é chegado o momento de entender que por mais que Gustavo Coutinho tenha presença diária, Zé Roberto tem uma característica diferente. Ele é um cara que sai da área, que faz com que a mobilidade dos zagueiros adversários precisem ser maior. Ele não vai ficar enfiado o tempo inteiro lá prendendo os zagueiros, ele vai forçar para que os zagueiros venham para fora da área junto com ele. Um sai para combater, o outro fica na sobra. E tirando um zagueiro dentro da área, como o Zé faz, ele resolve dois problemas. O primeiro, ele preenche o espaço do camisa 10, que o Sport não tem. E segundo, ele abre espaço para as infiltrações de Gustavo Maia, que por mais que tecnicamente ajude na construção, tá me devendo. Eu acho que Gustavo Maia precisa ser mais agudo, precisa ser mais agressivo, precisa pisar mais dentro da área, como faz Barleta. Barleta é um atleta que procura esse facão, que procura essa bola onde ele entra realmente, ele faz a diagonal e aparece dentro da área. Mas para isso é necessário que o 9 saia da área e tire pelo menos um dos zagueiros para poder ter essa surpresa. Então, Zé Roberto hoje, no meu entendimento, faz mais sentido. Por mais que não faz tantos gols como Coutinho, eu não vou entrar nesse mérito de quem é mais goleador. Eu vou entrar no mérito de quem ajuda mais na construção de jogadas desde o meio de campo ou até mesmo saindo da área. Então, não acredito que Depena ainda nesta altura da temporada tenha condições de jogar 90 minutos. É um atleta que historicamente ele tem realmente uma toada um pouco mais lento, ele tem um ritmo um pouco menor. Por mais que tenha sido importante, cobrando faltas, escanteios, tentando dar aquela achada, né? O pifar, né? Pifar o atacante. Mas eu acho que a gente precisa ter um plano B. Precisa ter uma situação onde, na ausência de Depena, seja por cansaço, seja por desgaste, lesão, o que for, você precisa ter uma outra peça. E neste momento, o nome ideal para mim, por mais que oscile, por mais que gere dúvidas no torcedor, é Pedro Martins. Entrou muito bem na partida contra o Retrô. No segundo tempo, juntamente com Marlon Douglas, acabou dando um outro ritmo, gerando mais intensidade, participando das fases ofensivas e não à toa
fez com que houvesse mais liberdade para a movimentação de Zé Roberto, que dá um passe para uma finalização de Gustavo Maia, que quase sai gol, e dá outro passe voltando do mesmo jeito para o gol de Max. Max é outro que ainda precisa, não somente ele encontrar o seu posicionamento ideal, mas que também seja trabalhado por Roger. Eu, particularmente, sempre vi nas partidas de Max, principalmente atuando pelo Cuiabá, um meia por dentro. Me surpreende que ele esteja nesse momento jogando melhor, aberto pelas pontas. Um meia construtor aberto pelas pontas. Tem entrado nos jogos como ponta direita, como ponta esquerda, mas de forma um pouquinho mais recuada, não tão agudo quanto Barleta ou quanto Gustavo Maia. Mas quando o Max entrou junto com o Marlon Douglas, desenvolveu o futebol, fez participação interessante e ajudou o Sport a sair de uma partida que estava lhe deixando encurralado contra o Retrô. É sempre bom a gente deixar isso bem claro. Então, é tempo de realmente Roger fechar um pouco os ouvidos para as opiniões externas, para analistas, para críticos, para torcedores e passar a buscar o seu time ideal. Ainda não consigo admitir o não uso de Zé Lucas, por mais que seja um projeto, um entendimento do esporte e da gestão de que tem que preservar o menino, de que tem que fazer alguma coisa para que ele ganhe visibilidade numa primeira divisão, possíveis negociações acontecendo, mas eu não consigo admitir que nós temos no elenco o melhor meia, que é capitão de uma seleção de base, que tem tantos minutos de primeira divisão, no banco de reserva, por qualquer que seja esse motivo. Eu acho que uma reta final, 2 jogos, se ele está inscrito, se ele está apto, se o condicionamento físico está ok, é fundamental o uso de Zé Lucas. Como o Náutico está muito bem hoje, não tem condições de o Sport não utilizar sua força máxima, utilizar os seus melhores atletas. Então, por conta disso, eu estou aqui agora escalando para vocês o que eu acredito que seja o melhor Sport possível para esses jogos de final. Então, eu iria com Thiago Couto no gol, na lateral direita o Augusto Pucci, os 2 zagueiros, Marcelo Benevenuto e Ramon, e na lateral esquerda, Filipinho. O primeiro volante, Zé Lucas, o primeiro volante, Zé Lucas. Iago Felipe de segundo volante e um revezamento, um tempo para Depena, o outro tempo para Pedro Martins, do jeito que Roger escalar, eu fico satisfeito. Barleta na direita, de centroavante Zé Roberto fazendo um falso 9, descendo de vez em quando para armar jogo como um camisa 10, e no lado esquerdo as possibilidades me agradam. Eu vou com Yuri Castilho, eu vou com Gustavo Maia, tanto faz, me agrada. Tenho uma preferência por Yuri Castilho porque acredito que no decorrer da competição, no decorrer da temporada, ele será o titular. Mas também Gustavo Maia, nesse momento, por tudo que já jogou, por fazer a competição praticamente por inteiro como titular, não me ofende. E aí, obviamente, que depois de eu mostrar para você o meu ponto de vista, eu quero que você participe, tá? Eu quero que você chegue nesse vídeo, deixe o like. Se você caiu aqui por acaso, ainda não tinha visto um comentário da gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda o Homem em Campo a estar cada vez mais nas telas, com visibilidade. E aí, meu amigo, dá a tua opinião. Vem nos comentários, se concordou comigo, se discorda, se você quer acrescentar alguma coisa a mais, vem-te embora, que esse espaço não é meu não, esse espaço é nosso, tá certo? Vamos embora, tamo junto.